Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Quem não precisa de ajuda às vezes para comer concreto? Vaporizar, repetiu Reina. Isso. O que você fez para ele? Perguntou Meg. Tentei parecer ofendido. Nada. Posso ter feito uma ou outra brincadeira, mas ele era um deus muito menor, com uma aparência boba. Posso ter feito algumas piadinhas com ele na frente dos outros olimpianos. Reina franziu a testa. Então você fez bullying com ele? Não, quer dizer, eu posso ter escrito me chute em letras brilhantes nas costas da toga dele, e acho que talvez tenha sido exagerado amarrar e prender o cara nos estábulos com cavalos de fogo. Ah, pelos deuses! Exclamou Meg. Você é péssimo! Lutei contra o ímpeto de me defender. Queria gritar. Bem, pelo menos não o matei como fiz com minha namorada grávida Coronis. Mas não seria um argumento muito bom. Repensando meus encontros com Harpócrates, percebi que eu tinha sido mesmo um babaca. Se alguém tivesse tratado a mim, Lester, do jeito que tratei aquele pobre deus ptolemaico, eu teria vontade de me enfiar num buraco e morrer. E sendo bem sincero, na época em que eu era um deus, também tinha sofrido bullying, só que do meu pai. Eu deveria ter sido mais empático. Eu não pensava em Harpócrates e em Elmos. Nunca dei muita importância a todas as maldades que fiz com ele. Imagino que isso só piorava a situação. Eu tinha ignorado as consequências dos nossos encontros, mas duvido que ele tenha agido da mesma forma. Os corvos de Coronis, Harpócrates. Não era coincidência que ambos estivessem me assombrando como os fantasmas das Saturnálias passadas. Tarquínio havia orquestrado tudo isso pensando em mim. Estava me esforçando a confrontar meus piores momentos. Mesmo que eu sobrevivesse aos desafios, meus amigos veriam exatamente o ser detestável que eu era. A vergonha pesaria sobre meus ombros e minaria minhas forças, da mesma maneira que Tarquínio colocava pedras na cesta em torno da cabeça de seus inimigos, até que a carga fosse demais. O prisioneiro desabava e se afogava em uma piscina rasa, e Tarquínio exclamava. Eu não o matei. Ele simplesmente não era forte o bastante. Respirei fundo. Eu fiz bullying com ele. Percebo isso agora. Vou entrar naquele container e pedir desculpas, e torcer para Harpócrates não me vaporizar. Reina não parecia animada com o meu plano. Ela dobrou a manga, revelando um relógio preto simples no pulso. Deu uma olhada na hora, talvez perguntando quanto tempo levaria para que eu fosse vaporizado, e elas voltassem para o acampamento. Digamos que a gente consiga passar pelas portas. O que vamos enfrentar? Conte mais sobre Harpócrates. Tentei criar uma imagem mental do deus. Ele tem a aparência de uma criança. Talvez de 10 anos? Você fez bullying com um menino de 10 anos, resmungou Meg. Ele parece um menino de 10 anos. Não falei que ele realmente tinha essa idade. Ele tem a cabeça raspada com um rabo de cavalo na lateral. É um negócio egípcio? Perguntou Meg. Sim, para crianças. Harpócrates era originalmente uma encarnação do deus Horus. Harpa Crut. Horus, o menino. De qualquer maneira, quando Alexandre o Grande invadiu o Egito e os gregos encontraram várias estátuas do deus e não sabiam o que significavam, em geral, ele era representado com o dedo sobre os lábios. Eu demonstrei. Tipo, silêncio, disse Meg.
Foi exatamente o que os gregos pensaram, mas o gesto não tinha nada a ver com shh. Só simbolizava o hieróglifo para a criança. De qualquer maneira, os gregos decidiram que aquele devia ser o deus do silêncio e dos segredos. Mudaram o nome dele para Harpócrates. Construíram alguns santuários, começaram a rezar para ele, e pronto. Ele virou um deus híbrido greco-egípcio. Meg bufou. Não pode ser tão fácil assim criar um deus novo. Nunca subestime o poder de milhares de mentes humanas acreditando na mesma coisa. São capazes de transformar a realidade. Às vezes para melhor, às vezes não. Reina encarou as portas. E agora Harpócrates está aqui. Você acha que ele é poderoso bastante para causar todos os nossos problemas de comunicação? Não deveria ser. Não entendo como... Aqueles cabos, Meg apontou, estão conectando a container à torre. Talvez eles estejam aumentando o sinal dele? Talvez seja por isso que ele está aqui em cima? Reina sentiu impressionada. Meg, da próxima vez que eu precisar instalar um videogame, vou te chamar. Talvez a gente só possa cortar os cabos e não abrir o container. Eu adorei a ideia, o que era uma bela indicação de que aquilo não funcionaria. Não vai ser o suficiente, constatei. A filha de Belona tem que abrir a porta para o Deus Silencioso, certo? E para nosso ritual de invocação funcionar, precisamos do último suspiro do Deus, depois que a alma dele foi libertada. Falar da receita sibirina na segurança da sala dos pretores era uma coisa. Falar dela na Torre Sutro, encarando o imenso container vermelho do Deus, era outra bem diferente. Tive uma profunda sensação de desconforto que nada tinha a ver com o frio, com a proximidade da esfera de silêncio, ou mesmo com o veneno de zumbi circulando nas minhas veias. Alguns minutos antes, eu havia admitido ter feito bullying com Harpócrates. Tinha decidido pedir desculpas. E para quê? Só para depois matá-lo por causa de uma profecia? Uma pedra foi jogada na cesta invisível em volta da minha cabeça. Meg devia estar sentindo algo semelhante. Ela fez sua melhor careta de "não quero fazer isso" e começou a remexer no vestido rasgado. A gente não precisa mesmo, sabe? Precisa? Quer dizer, mesmo se esse tal de Harpo estiver trabalhando para os imperadores. Eu não acho que seja. Reina indicou as correntes no trinco com a cabeça. Parece que ele foi sequestrado. É um prisioneiro. Isso só piora as coisas, reclamou Meg. De onde eu estava, conseguia ver a palavra em árabe dizendo Alexandria na porta do container. Imaginei o triunvirato arrancando Harpócrates de algum templo enterrado no deserto egípcio, enfiando o deus naquela caixa e enviando-o para os Estados Unidos como se fosse uma encomenda. Os imperadores consideravam Harpócrates apenas outro brinquedinho divertido e perigoso, como os monstros treinados e lacaios humanoides. E por que não deixar o rei Tarquínio ser seu guardião? Os imperadores podiam se aliar ao tirano morto-vivo, pelo menos temporariamente, para facilitar um pouco a invasão ao acampamento Júpiter. Podiam deixar Tarquínio criar a armadilha mais cruel em que conseguisse pensar para mim. Se eu matasse Harpócrates ou ele me matasse, que diferença faria para o triunvirato no fim das contas? Eles se divertiriam de qualquer maneira. Só mais uma luta de gladiadores para interromper a monotonia de suas vidas imortais. Senti uma pontada de dor no corte no meu estômago. Percebi que estava trincando os dentes de raiva. Tem que ter outro jeito, falei. A profecia não pode significar que a gente precisa matar Harpócrates. Vamos conversar com ele, pensar em outra solução. Como a gente vai fazer isso se ele irradia silêncio? Perguntou Reina. Essa é uma boa pergunta, admiti. Vamos começar pelo começo. Temos que abrir aquelas portas. Vocês conseguem cortar as correntes? Meg pareceu chocada. Com as minhas espadas? Bem, achei que seria melhor do que com os dentes, mas pode ficar à vontade. Gente, disse Reina, lâminas de ouro imperial em correntes de ouro imperial? A gente pode até conseguir cortar, mas ficaríamos aqui o dia inteiro. Não temos tanto tempo. Pensei em outra coisa.
Força divina. Ela me encarou. Mas eu não tenho força divina nenhuma, protestei. Você recuperou sua habilidade com o arco, argumentou ela. Você recuperou sua habilidade musical. Aquela música da Valéria não vale, comentou Meg. Volare, corrigi. Preste atenção, continuou Reina. Talvez eu possa aumentar sua força. Acho que deve ser por isso que estou aqui. Pensei no choque de energia que senti quando Reina tocou meu braço. Não havia sido atração física, nem um aviso de Vênus. Eu pensei em algo que ela havia falado para Frank antes de sairmos do acampamento. O poder de Belona, falei. Tem alguma coisa a ver com ser mais forte em grupo? Reina assentiu. Consigo amplificar as habilidades dos outros. Quanto maior o grupo, melhor. Mas mesmo com 3 pessoas, pode ser o suficiente para aumentar seu poder e conseguir abrir as portas. Mas isso conta? Perguntou Meg. Quer dizer, se a própria Reina não abrir a porta, será que a gente não vai estar trapaceando a profecia? Reina deu de ombros. Profecias nunca significam o que a gente acha que significam, certo? Se Apolo conseguir abrir a porta graças à minha ajuda, então ainda sou responsável por isso, não acha? Além disso, apontei para o horizonte. Ainda tínhamos algumas horas de luz do sol, mas a lua cheia estava se erguendo, imensa e branca, sobre as colinas de Marin County. Logo ela ficaria vermelha como sangue, e eu temia que o mesmo acontecesse com nossos amigos. O tempo está acabando. Se der para trapacear, vamos trapacear. Percebi que essas seriam péssimas últimas palavras. Ainda assim, Reina e Meg me seguiram até o silêncio frio. Quando chegamos às portas, Reina segurou a mão de Meg e virou-se para mim e perguntou em silêncio. Pronto? Então colocou a outra mão no meu ombro. Senti uma onda de poder me atravessar. Dei uma risada de alegria sem som. Eu me senti tão poderoso quanto na floresta do acampamento Meio-Sangue, quando havia enviado um dos guarda-costas bárbaros de Nero para fazer órbita na Terra. O poder de Reina era incrível. Se eu conseguisse convencê-la a ficar atrás de mim enquanto eu fosse mortal, com a mão no meu ombro e uma corrente de uns 20 ou 30 semideuses atrás de mim, aposto que não haveria nada que eu não conseguiria fazer. Agarrei algumas correntes e as rasguei como papel. Depois mais outras e outras. O ouro imperial se desfazia silenciosamente nos meus punhos. Trincos de metal pareciam moles como pãezinhos quando os arranquei. Só sobraram as maçanetas. Talvez o poder tivesse me subido a cabeça. Abri um sorriso convencido para a Reina e Meg, pronto para aceitar seus elogios silenciosos. Em vez disso, a cara delas era como se eu tivesse dobrado as duas ao meio também. Meg estava trêmula, o rosto esverdeado como ervilha. Os olhos de Reina estavam semicerrados de dor. Às vezes suas têmporas pulsavam como raios. Minha onda de energia estava acabando com elas. Acabe logo com isso, disse Reina sem fazer barulho. Seus olhos acrescentaram um pedido desesperado. Antes que a gente desmaie. Humilde e envergonhado, agarrei as maçanetas. Minhas amigas me trouxeram até aqui. Se Harpócrates estava realmente dentro daquele container, eu me certificaria de que toda a sua raiva recaísse em mim, não em Reina ou em Meg. Abri as portas de uma vez e entrei.